Olá, tudo bem? Vamos prosseguindo com a nossa explicação da fé cristã, tendo como ponto de partida o breve catecismo de Westminster. Estamos já numa longa caminhada, hoje vamos para a questão 88, que lança a seguinte pergunta: quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? A resposta: os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, os quais todos se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Aqui cita três questões que são fundamentais e que são os meios eficazes pelos quais o Senhor age em nossa vida. Primeiro, a palavra de Deus, ela é fundamental. Os reformadores do século XVI, a primeira questão que eles viram é que sola Escritura, ou seja, não é a tradição, não é ideia moderna que nós devemos seguir, mas a Bíblia, só a Bíblia, ela é a única regra de fé e prática. Aqui também coloca como um outro meio os sacramentos, que mais à frente nós vamos aprofundar um pouco mais. Os sacramentos também são meios eficazes na vida do crente, que age na vida daquele que crê e o aperfeiçoa e o aproxima mais de Cristo. E, por fim, coloca também a oração, que é aquele momento de intimidade com Deus que todos nós, ou muitos de nós, temos, não só em alguns momentos de nossa vida, mas sempre no cotidiano. A Ele nós nos dirigimos em oração, seja pedindo, seja agradecendo, seja apenas silenciando diante de sua grandeza. Então aqui nós vemos que os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as suas bênçãos são a palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura, uma vida de oração e os sacramentos. Aquele que crê, aquele que professa a sua fé em Jesus Cristo, é natural que ele queira receber os sacramentos, ou seja, o batismo e depois a ceia, poder participar da ceia do Senhor. A questão 89 pergunta o seguinte: como a palavra se torna eficaz para a salvação? O Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra meios eficazes para convencer e converter os pecadores, para os edificar em santidade e conforto por meio da fé para a salvação. É preciso que a palavra de Deus seja pregada, seja anunciada, para que os eleitos, ouvindo, digam sim ao chamado de Deus. Então, é eficaz a palavra de Deus. Nós devemos sempre anunciar o Evangelho. O próprio Senhor Jesus Cristo fez isso quando disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Anunciai essa boa nova que eu lhes trouxe e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aí esse outro meio que nós nos referimos há pouco. Então, a palavra, ela é eficaz. Aquele que a escuta com atenção, lhe dá ouvidos e a ela busca responder positivamente, seguindo a palavra de Deus. Só assim os eleitos de Deus podem ouvi-la, se houver quem pregue, se houver quem fale. Se não tiver, eles não ouvirão. Como se deve ler e ouvir a palavra a fim de que ela se torne eficaz para a salvação? Como é que isso deve ser feito? Para que a palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi-la com diligência, preparação e oração. Recebê-la com fé e amor, guardá-la em nosso coração e praticá-la em nossa vida. Nós precisamos ter sempre esta posição diligente, de discípulo. Aquele que vai ouvir a palavra de Deus precisa ter o seu coração aberto a essa palavra, para ouvir esta palavra. Nem sempre a palavra de Deus nos agrada, nem sempre a palavra de Deus vem corroborar
aquilo que pensamos e fazemos, muito pelo contrário, muitas vezes ela se torna para nós um grande questionamento de nossa vida, de nossas opções, daquilo que nós pensamos. Por isso que nós devemos ouvir essa palavra com diligência, preparação, com oração, para receber com fé. Nós não podemos parar de ir para a igreja porque a palavra de Deus não nos agradou. Aqui eu não me refiro àquilo que o pregador está dizendo. Muitas vezes diz de sua própria imaginação sem seguir a palavra de Deus. Eu me refiro à palavra da Escritura mesma, a palavra inspirada por Deus. Nós devemos ouvir sempre com fé, com diligência e em oração, para que ela seja eficaz em nossa vida. Guardar e, mais do que isso, buscar a sua prática, colocar em prática no nosso dia a dia. Por fim, a questão 91 diz o seguinte: como os sacramentos se tornam meios eficazes para a salvação? Nós vimos ali que a palavra de Deus é um meio eficaz, falamos sobre ela. Agora nós vamos entrar na questão do outro ponto, que são os sacramentos, que diz o seguinte: os sacramentos tornam-se meios eficazes para a salvação, não por uma virtude que eles ou aqueles que os ministram tenham, mas somente pela bênção de Cristo e pela obra do seu Espírito naqueles que os recebem pela fé. Independentemente de como esteja o ministro, aquele que ministra o sacramento vai ser eficaz, porque essa eficácia não é do ministro e nem é de quem o recebe, mas é do próprio Cristo, do próprio Espírito Santo de Deus, que age na vida daquele que recebe o sacramento. Então, nós precisamos ficar sempre muito atentos, amadurecer na fé, para não vincular a ministração do sacramento àquele que ministra. Mesmo que nós não gostemos daquele ministro por algum motivo, mas nós não podemos colocar em dúvida, em xeque, a ministração do sacramento que ele faz, porque não é ele é apenas um veículo menor para a transmissão desse sacramento. O sacramento é eficaz por causa de Cristo, do seu Espírito Santo, que age em nossa vida e, como diz aqui, ele não se torna eficaz em virtude do que ministra e nem em virtude do que recebe, mas do próprio Cristo que age em nossa vida. Eu penso que quando nós conseguimos essa maturidade espiritual, nós caminhamos muito melhor na vida da igreja, sem ser aquela pessoa chata, incômoda, que está o tempo inteiro apontando o erro dos outros. Há pessoas que dizem que não vão para a igreja porque na igreja o povo parece santinho, mas não tem nenhum santinho, é isso, é aquilo. Nós não devemos nos pautar por esse tipo de questão e devemos estar na igreja porque o Espírito Santo de Deus vai agir na nossa vida de uma maneira muito mais eficaz, digamos assim, do que quando nós queremos fazer um voo solo fora da comunidade de fé. Um grande abraço, Deus o abençoe.